Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Química Geral 2 da UFPE. Eu sou João Bosco Paraíso e vamos na videoaula de hoje falar sobre química nuclear. Em videoaulas anteriores nós falamos muito sobre evolução do modelo atômico, falamos do átomo de hidrogênio, átomos multieletrônicos, falamos da tabela periódica, como esses átomos se ligam formando ligações iônicas, covalentes, sólidos moleculares. E talvez uma das curiosidades que muitos de nós tenhamos é qual é a origem dos elementos químicos no universo. E é sobre isso que nós vamos tratar na videoaula de hoje. Vamos começar primeiro descrevendo um pouco da parte do universo que nós conhecemos melhor, que é a nossa Via Láctea, um local onde nós moramos, a nossa galáxia, né? Aqui estão nessas figuras duas representações, uma vista superior e uma vista lateral da figura que está mais à direita, e alguns números relacionados à Via Láctea. Estima-se que ela tenha um diâmetro de 40 kPa, lembrando que 1 parsec é 3,26 ano-luz. A massa é da ordem de 1,1 vezes 10 a 11 M0, a massa terrestre, que é 2 vezes 10 a 30 kg. E existe um conjunto de estrelas aqui no centro da Via Láctea, e a nossa estrela, o Sol, onde está o nosso sistema planetário, fica aqui nas redondezas, né, no subúrbio, digamos assim, da Via Láctea, que é uma grande vantagem, né, que nos permite não só olhar para o centro, como também para fora da Via Láctea. E estima-se que essa nossa estrela, o Sol, ela tem uma velocidade de aproximadamente 900 mil km por hora, dando, portanto, um tempo da ordem de 2,5 vezes 10 a oitava anos para ele fazer uma revolução completa aqui em torno do eixo da galáxia. Bem, qual é a composição da nossa galáxia? Estima-se que 90% é constituído de estrelas e 10% é o que se chama de meio interestelar. Esse meio interestelar, a ampla maioria dele é composto de espécies em fase gasosa e uma porcentagem bem menor, em torno de 1%, do que é chamado de poeira. E desses gases, 97% são espécies não ionizadas. As espécies ionizadas é uma porcentagem menor, em torno de 3%. Dessas espécies neutras, existem tanto espécies atômicas como moleculares. Então, como átomos simples, como o hidrogênio e o hélio, que são os mais abundantes no universo, e entre outros, como carbono, oxigênio, etc. E moléculas, né? Bem, com relação a essas nuvens de gases, nessas nuvens, dependendo da quantidade de espécies presentes nessas nuvens, ou seja, da sua densidade e da temperatura, elas são classificadas como difusas, que são aquelas que têm da ordem de 10 a 1000 moléculas por centímetro cúbico, e temperaturas da faixa de 50 a 100 kelvins. Nessas nuvens você encontra moléculas simples, como moléculas como o H2, que a gente sabe é a molécula mais simples, né? O íon molecular H2, que nós também falamos nele nas nossas videoaulas passadas. Moléculas simples como CO, O2, que nós também descrevemos a estrutura eletrônica do O2 usando a teoria do orbital molecular, vocês devem estar lembrados. E se nessas nuvens existem uma quantidade maior, da ordem de 1000 a 1.000.000 de moléculas por centímetro cúbico, essas nuvens são classificadas como nuvens densas, né? Nessas nuvens, devido à concentração maior de moléculas, elas possuem no seu interior uma temperatura menor, né? E há a possibilidade nela de existência de moléculas mais complexas, como por exemplo amônia, aldeídos, ácido isocianídrico, ácido cianídrico, amônia, essas espécies chamadas HC3N, HC5N, HC7N, que são moléculas com ligações triplas, né? Existem várias moléculas que têm sido observadas constantemente nesse meio interestelar. E nessa imagem, ela destaca claramente a chamada nuvem negra B86, que não permite a passagem de luz das estrelas que estão por trás dela. Existem outras imagens conhecidas de nuvens moleculares, como essas chamadas pilares da criação, né, que tem uma beleza
estética muito singular. Existem nuvens moleculares que, apesar de serem chamadas de nuvens, a gente não deve pensar que necessariamente elas são leves, nem são pequenas. Então, por exemplo, essa daqui, que é chamada NGC 604, ela possui da ordem de 50 a 300 anos-luz, as dimensões dela, e ela tem uma massa estimada da ordem de 0,1 a 10 milhões de massas terrestres. Bem, são nessas nuvens densas, né, que muitas delas começam a ter matéria suficiente para existir um movimento circular em torno do seu centro, que ocorre ao surgimento das novas estrelas. Então, muitas dessas nuvens moleculares, elas são os berços da criação de novas futuras estrelas. Bem, quando uma estrela dessa se forma, existem duas forças que estão se opondo permanentemente durante a vida da estrela. Uma que tem a ver com os processos termonucleares no interior da estrela, que está gerando calor e a expansão dela, né? E a gravidade, que está tentando comprimi-la permanentemente. É justamente a oposição dessas duas forças que gera o chamado equilíbrio hidrostático de uma estrela. Porém, ao longo do transcorrer da vida de uma estrela, essas forças vão se alterando, e que a gente vai ver mais à frente nos próximos slides. Bom, mas quais são as principais evidências de que os elementos químicos são sintetizados nas estrelas? Há pelo menos duas delas. Uma delas é que se observa os produtos de reações nucleares nas regiões externas, nos envelopes de estrelas de massas baixas ou intermediárias. Também nuclídeos, ou seja, núcleos instáveis de tempo de vida curto, são observados nas regiões onde ocorre o fenômeno das supernovas, ou seja, da explosão, da ejeção de matéria no espaço. E, portanto, sugerindo que esses nuclídeos devem ter sido produzidos antes ou durante esse processo da explosão da supernova. Bem, é conhecido que é possível se estimar a temperatura de uma estrela a partir da sua luminosidade. Bem, nessa figura, que é chamado o diagrama de Hertzsprung-Russell, apresenta-se no eixo Y a luminosidade. Observe que aqui está em escala logarítmica, e aqui a referência é a luminosidade da nossa estrela, do Sol, e no eixo X é colocado a temperatura, né, em kelvins. E aqui, mais uma vez, a temperatura estimada do nosso Sol é a referência que é essa linha vertical, né, pontilhada. E o que nós temos aqui é um conjunto de estrelas. Observe que a maioria dela, mais de 90% das estrelas que conhecemos, caem aqui sobre essa linha, dessa diagonal, onde a gente tem que as estrelas que estão mais à esquerda, elas possuem uma luminosidade alta e, portanto, uma temperatura maior. Observe que a temperatura cresce aqui da direita para a esquerda, né? Então essa aqui é uma estrela que tem uma temperatura maior. E essas outras estrelas aqui, mais à direita e abaixo, elas possuem cada vez temperaturas menores e luminosidades menores. Então, existem outras aqui com temperaturas bem menores e, portanto, com luminosidades também bem menores, né? Mas fora aqui desse eixo principal, dessa sequência principal, tem um conjunto de estrelas aqui que são as chamadas anãs brancas, que possuem baixa luminosidade, né, e temperaturas altas, curiosamente, né? E essas chamadas gigantes ou supergigantes, que são estrelas que possuem uma luminosidade alta e temperaturas medianas ou baixas, né, comparadas à nossa estrela, o Sol. Muito bem. O que observa-se que existem estrelas da sequência principal. Imagina-se que elas devem converter hidrogênio em hélio. Na medida que elas vão convertendo hidrogênio em hélio, elas vão ficando com massas menores, né, e com menos material para queimar, a tendência é a sua temperatura ser menor. Estágios de queima de hidrogênio é a parte mais longa da vida da estrela, né, e o que se observa também é uma certa distribuição de massa das estrelas em função do tempo de vida delas. Então, nessa figura aqui, novamente aqui no eixo Y, é colocado o tempo de vida estelar em milhões de anos,
novamente em escala logarítmica, e aqui no eixo X, a massa dessas estrelas em unidades de massa terrestre, também em unidades logarítmicas. Então, uma estrela muito jovem, né, uma estrela como por exemplo essa que está aqui abaixo, ela vai ter uma massa estelar grande, e na medida que o tempo vai passando, ela vai ficando mais à esquerda aqui dessa figura, né? Aqui em cima são as mais antigas, com uma massa menor. E isso é interpretado novamente em função da ideia de que hidrogênio está reagindo com outro hidrogênio, com deutério, para formar hélio, né? E mais radiação, mais energia. E a partir de uma daquelas estrelas que está na série principal, na sequência principal do diagrama de Hertzsprung-Russell, se imagina que essas reações continuam ocorrendo com a formação cada vez de elementos mais pesados como hélio, posteriormente carbono, e isso vai ocorrendo durante a evolução da vida dessas estrelas, quando elas passam para gigantes vermelhas, supergigantes, até o momento em que se formam elementos pesados como o silício e o ferro, principalmente o ferro. É aí nesse momento essencialmente que a estrela inicia essa sua morte. E a etapa posterior é a sua explosão, né, na forma de supernova, ejetando esse material, esses átomos formados no universo. Portanto, a gente pode imaginar que o ciclo da vida de uma estrela começa em nuvens leves, nuvens difusas, que posteriormente podem evoluir para nuvens mais massivas, as nuvens densas, com o efeito da gravidade sobre essa quantidade de massa já apreciável. Você começa a ter efeitos de circulação de gases, né, em torno do centro dessa distribuição de massa, formando os chamados discos de acreção, que serão o estágio inicial do que virá a ser um novo sistema solar. E o momento posterior é que essa estrela vai morrer em algum momento, vai novamente ejetar matéria no universo, que poderão ser agregados em futuras novas nuvens moleculares. Então, essencialmente, o que a gente tem aqui é uma ideia de reciclagem, né? Então, não é à toa que muitos astrônomos costumam dizer que somos todos filhos das estrelas. É isso, nos vemos na próxima videoaula.